As trocas na esplanada dos ministérios fortalecem a ala militar do governo. Direto para Brasília, repórter Luciana Verdolim. Olha, os novos ministros do governo tomam posse na terça-feira da semana que vem aqui no Palácio do Planalto. Como a gente já vinha informando, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai substituir Osmar Terra lá no Ministério da Cidadania, enquanto que, aqui no Palácio do Planalto, vai assumir a Casa Civil o general Braga Neto, que foi o interventor federal lá no Rio de Janeiro, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que ele chamou de uma pequena reforma ministerial e garantiu que ninguém saiu do governo por problemas. E ontem foi só elogios ao ministro que entra, o general Braga Neto. A sua missão mais importante na Casa Civil é coordenar os ministros, é conversar com os ministros, é buscar soluções. Também eu falo muito em se antecipar a problemas, né? Em havendo qualquer coisa que possa não dar certo no ministério, que pode acontecer, que o ministro às vezes, tem algum problema e ele está lá para ajudar a solucionar. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, que volta para a Câmara dos Deputados, afirmou nas redes sociais que estará onde for mais importante para o governo. Ele agradeceu a confiança do presidente e disse que pretende continuar ajudando. Já o ministro Onyx Lorenzoni, que vai assumir o Ministério da Cidadania, publicou um vídeo nas redes sociais comentando as alterações aqui dentro do governo. Ele lembrou que acompanha o presidente Bolsonaro desde 2017. Garante que continua fiel a ele, que agora tem uma nova missão e minimiza as mudanças feitas por Bolsonaro. O time Bolsonaro é humilde, é unido e é forte. E aqui não importa o número da camiseta. O presidente me entrega hoje uma nova missão que vou cumprir com o mesmo zelo, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho para melhorar e transformar a vida dos brasileiros e das brasileiras. Com a mudança, a ala militar aqui do governo ganha um aliado de peso e domina os gabinetes aqui dentro do Palácio do Planalto. Braga Neto chega com o objetivo de reorganizar a administração federal. Ele vai ser o gerente do governo, papel que já era desempenhado em administrações anteriores e acabou sendo deixado um pouco de lado. A experiência em situações de crise também aparece como um diferencial importante, uma vez que Braga Neto é considerado um gestor muito eficiente. De Brasília, Luciana Verdolim. Zé Maria Trindade, mais cedo você lembrava de Golbery Couto e Silva, que foi ministro da Casa Civil de Ernesto Geisel. Era um militar apelidado de bruxo, não é, Zé Maria? Exatamente. Tiago, é uma mudança na postura do governo. O presidente Jair Bolsonaro tem reclamado de que ficou sozinho na gestão. Tudo cai exatamente na mesa do presidente Jair Bolsonaro e ele tem que procurar soluções. Então, a ideia inicial do governo era de que estas informações do próprio governo viriam através do general Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A Casa Civil terá uma gestão, como disse o presidente, de ser o ministro dos ministros, quase um primeiro-ministro. Não vai interferir na política, mas fazer a ligação, passar os recados do presidente aos ministros, fazer reuniões e já levar ao presidente da República soluções em vez de problema. Isto é, se antecipar aos problemas. A ida do general Braga Neto mostra ali uma situação de militares na presidência da República, mas não uma militarização. Este é um governo civil, um governo aprovado nas urnas. O presidente Jair Bolsonaro foi votado com esse discurso e, olha, só 2 generais da ativa estão no Palácio do Planalto. Braga Neto, que deve ir para a reserva agora em julho, é o último prazo dele, ele pode até antecipar a ida para a reserva, não é a aposentadoria, e Luiz Eduardo Ramos, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, que faz sim, aí sim, a ligação com o Congresso, a ligação com a política. O presidente Jair Bolsonaro coloca um grupo muito forte no Palácio do Planalto de proteção. Será gestão através de Braga Neto,
Luiz Eduardo Ramos conversa com os políticos e, olha, foi intencional. Palavras do presidente. Ninguém vai chegar para o general e fazer proposta inconstitucional ou aquelas propostas indecentes que vêm da política, ou seja, sinal fechado para o Congresso Nacional para negociações deste tipo. E libera, ao mesmo tempo, 2 importantes ministérios para a política. Rogério Marinho, ex-deputado, foi muito importante como relator da reforma trabalhista e depois ajudou na reforma da Previdência. Fica com um canhão político chamado Ministério do Desenvolvimento. E do outro lado, Onyx Lorenzoni, que veio do Congresso Nacional, tem ligações políticas com o Ministério da Cidadania. O presidente quer deixar a política cuidar da área social e na presidência, no Palácio do Planalto, o grupo forte de gestão. Aí é um problema de gestão e não um problema político. Constantino, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou a escolha do general Braga Neto para a Casa Civil. Inclusive, a Folha de São Paulo, ele disse que o novo ministro é organizado, disciplinado e preparado. Como é que vai ser a negociação dele, as conversas dele com os parlamentares? Concordo com a análise do Zé Maria, vai impedir propostas indecorosas, e assim tem que ser. Eu comentei mais cedo, eu acho positiva essa mudança, após muitos ruídos do presidente com a ala militar, algumas demissões ali, inclusive, de amigos de longa data, o próprio Mourão como vice sendo fritado por uma ala do governo, né? Agora parece que há uma reaproximação saudável. Os militares, é verdade, têm uma mentalidade muito ligada à gestão, quer dizer, são positivistas, tecnocratas, sabem executar muito bem, não necessariamente fazer política. Mas o Onyx Lorenzoni, em que pese a sua a fidelidade ao presidente, não estava ali executando a contento a função da Casa Civil, tanto que a Casa Civil já vinha sendo esvaziada, né? O Onyx continuava na Casa Civil, mas a Casa Civil já tinha saído dele. Então, eu acho que isso aí são mudanças positivas, sinalizam uma visão do presidente em relação a essa reaproximação com os militares num momento que ele precisa reduzir um pouco as intrigas e entregar mais resultados, agregar mais em torno do seu governo, né? E a gente já está vendo uma chiadeira grande de ala do governo, né, principalmente a ala mais olavista do governo, muito receosa com essas mudanças todas. Eu considero isso um bom sinal.